A primeira turma do Supremo negou o pedido de liberdade para a irmã do traficante Fernandinho Beiramar. Alessandra da Costa é advogada e trabalhava para o irmão, o traficante Fernandinho Beiramar. Ela e mais 40 pessoas foram denunciadas por tráfico internacional de drogas e organização criminosa no âmbito da Operação Epístolas. Segundo o Ministério Público Federal, Alessandra atuava de várias maneiras. Ela trazia notícias do grupo criminoso para ele, informações da atuação do grupo, notícias, enfim, e levava para fora ao grupo criminoso orientações de como agir. Ou seja, ela viabilizava a atuação de Fernandinho Beiramar de dentro do presídio, comandando o tráfico de drogas. A advogada foi presa em maio de 2017. Quase um ano depois, foi solta por uma liminar do ministro Marco Aurélio. Na sessão desta terça-feira, onde o caso foi julgado pelos 5 ministros da primeira turma, ele reafirmou a decisão. Concluí bem fundamentada a prisão preventiva, não por ser a paciente irmã de Fernandinho Beiramar, mas porque se aludiu a elementos concretos que respaldam a prisão preventiva. Ocorre que constatei, presidente, o excesso de prazo dessa prisão preventiva. Mas o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ao contrário do relator, entendeu que não houve excesso de prazo na prisão preventiva. Essa operação, como bem salientou a eminente subprocuradora-geral, apontou indícios e, eu diria, provas razoáveis de participação da paciente, provas essas que geraram a decretação da preventiva, cujos argumentos também foram acolhidos pelo próprio ministro relator, que só afastou a prisão pelo excesso de prazo. Eu aqui entendo que não há essa ilegalidade do excesso de prazo em virtude das próprias condições do processo. Os outros ministros acompanharam Alexandre de Moraes e não conheceram o habeas corpus da advogada, que deve permanecer presa. A primeira turma também deferiu o pedido de liberdade de 2 policiais condenados a 14 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. Ademael das Neves Conceição e Genilson da Costa Feitosa faziam parte de uma organização criminosa em Tocantins. A investigação que resultou nessa operação Detalhes apurou que eles, além de proceder ao tráfico de drogas, integrar essa quadrilha e agir no tráfico de drogas, inclusive cobrando dos consumidores valores que eram devidos aos traficantes, eles procediam à venda de fuzis e, durante a investigação, eles ameaçavam policiais que estavam procedendo à apuração dos fatos. Os policiais foram presos preventivamente em junho de 2016. Mas depois o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, mandou soltar os réus. Qual foi o único fundamento para impor-se a prisão preventiva? Os malefícios do comércio da droga. A imputação que resultou realmente numa sentença condenatória, mas que está sujeita a uma condição resolutiva, que é o provimento da apelação ainda pendente no Tribunal de Justiça. Mas os outros ministros entenderam que os réus não deveriam continuar em liberdade. Não me parece aqui que há ilegalidade, teratologia, para que policiais já condenados em primeira instância a 14 anos e 6 meses por tráfico de drogas, corrupção passiva e violação do sigilo funcional possam continuar em liberdade e exercendo, como foi dito à tribuna, a própria função policial. E para dar mais detalhes sobre a sessão da primeira turma de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zoccoloto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Grande parte do trabalho da turma hoje foi voltada para a análise de um habeas corpus, né? A primeira turma, normalmente, ela tem se voltado para o julgamento de vários habeas corpus do ministro Marco Aurélio e hoje não foi diferente. Mas os ministros se debruçaram também sobre outros 3 habeas corpus que, na verdade, 2 deles tratavam de um mesmo assunto envolvendo um escritório de advocacia da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Os advogados eram acusados de acordo com a denúncia, eles eram acusados de elaborar procurações falsas para agilizar o ajuizamento de ações no Poder Judiciário
com isso receber o valor daquelas ações e jamais entregar aos verdadeiros detentores do direito. Segundo o Ministério Público, a prisão preventiva teria sido decretada pela 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, com o objetivo de evitar que esses advogados voltassem a cometer os mesmos delitos. Nos habeas corpus que vieram a ser julgados hoje no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República pugnava pelo seu não conhecimento, já que ainda estaria pendente de análise no STJ. Mas o ministro Marco Aurélio deferiu a medida, a ordem aqui no caso do habeas corpus, para libertá-los e em um desses habeas corpus determinar a suspensão da proibição do exercício de advocacia que havia sido determinada em um desses habeas corpus. Esse julgamento ainda não foi encerrado porque logo depois do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e suspendeu esse julgamento. Mas um outro caso um pouco mais grave, mais complexo, teve também o início do julgamento, mas não foi concluído também. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista. Também da relatoria do ministro Marco Aurélio, a defesa de um condenado a 68 anos por 4 roubos e estupro, o ministro Marco Aurélio deferiu a ordem para que ele fosse absolvido. A defesa alegou da tribuna que haveria uma nulidade no processo em razão da violação do princípio da ampla defesa e também buscava a absolvição porque a única testemunha que teria reconhecido por uma fotografia o réu, ela se contradizia. Ora, dizia que era aquela pessoa, a descrição que ela fazia da pessoa era uma outra completamente diferente daquela foto, então havia uma dúvida acerca da autoria do crime e, nesse sentido, o ministro Marco Aurélio entendeu pela absolvição. Logo depois, votou também o ministro Alexandre de Moraes no mesmo sentido. Não haveria qualquer nulidade daquelas informações trazidas pela defesa, porque, embora na primeira instância ele foi absolvido e a condenação veio somente na segunda instância, quando o advogado foi intimado para apresentar as chamadas contrarrazões da apelação, ou seja, a resposta naquele recurso do Ministério Público, a defesa não se manifestou, o réu foi intimado por edital para constituir novo advogado, também não se manifestou, houve um abandono da causa. O ministro Marco Aurélio e Alexandre de Moraes entenderam que, processualmente, o juiz agiu corretamente ao nomear um defensor público. Então, afastou a nulidade. Mas, em razão da fragilidade da prova, em razão daquela fotografia e a dúvida sobre a efetiva autoria do crime, os ministros entenderam que não poderia levar à condenação de 68 anos daquela pessoa diante de uma prova tão frágil. Nesse sentido, absolveram. Mas esse julgamento também deve ser retomado em razão do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Sessão plenária amanhã? Sessão plenária amanhã pela manhã e também no período da tarde. Muito bem. Obrigado, Karina.